Olá, meus irmãos! Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 106, que é um salmo que também não possui título. E diz assim: Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez desfinhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou, de mão erguida, que os havia de arrasar no deserto. E também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor.
lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém. Aleluia. Meus irmãos, esse salmo, ele é bem parecido com o salmo anterior, na perspectiva que ele também resgata a memória, ele se lembra dos atos redentores de Deus na história. E nós vimos aqui que ele olha para uma série de coisas que Deus fez a favor do povo, para redimir o povo, no cumprimento daquele propósito eterno de Deus para promover salvação. Só que, diferente do salmo anterior, esse salmo, ele coloca o foco dele na rebeldia do povo, na forma como o povo, apesar de todas as ações que o Senhor fizera, na forma como esse povo agia com rebeldia em seu coração, forma como esse povo desrespeitava o Senhor, desobedecia ao Senhor, não se submetia ao Senhor. E faz inclusive menção a várias vezes que o Senhor precisou disciplinar esse povo. Aí nós temos duas lições muito preciosas aqui, que eu quero chamar a tua atenção para elas no dia de hoje, para a nossa edificação. A primeira delas é que a gente precisa entender, e está ficando muito claro aqui, que manifestações sobrenaturais não são suficientes para manter o nosso coração tomado de piedade e de obediência ao Senhor. Nós vemos aqui uma série de dimensões, a ações, a atos de Deus na história, a questões que enchem os olhos, a fatos, melhor dizendo, que enchem os olhos, ações poderosas do nosso Deus a favor daquele povo, do povo de Israel. E ainda assim, o povo se mostrou resistente, o povo resistia à vontade de Deus. Ver milagre todo dia, ver coisas extraordinárias acontecendo diante dos nossos olhos, essas coisas não são suficientes para nos quebrantar, para nos fazer andar com o coração obediente. Essas coisas, elas servem de sinais, elas confirmam a mensagem, Elas estavam ali para confirmar, de fato, aquilo que Deus estava dizendo, a promessa dele, o propósito dele, e aquilo apontava para o caráter dele, para a forma como ele estava se apresentando e se revelando ao povo. Mas a gente pode ver isso e se acostumar com isso. Naquele momento podemos ficar encantados, deslumbrados, impactados, mas sem que aquilo de fato produza uma transformação. Ao ponto da gente até se acostumar mesmo e olhar para aquilo e não ter mais nenhum tipo de impacto. Certamente, no primeiro dia de convivência com aquela nuvem de fumaça enquanto eles caminhavam pelo deserto, e aquela nuvem que dava aquela tranquilidade durante o dia, para eles poderem caminhar, e aquela coluna de fogo à noite, certamente no primeiro dia aquilo deve ter sido um espetáculo de encher os olhos. Mas depois de uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, será que aquilo causava o mesmo impacto? No primeiro dia que viram o maná, a primeira semana do maná, deve ter sido uma coisa espetacular. Mas e depois? Será que o fato de todos os dias eles acordarem e terem o maná à disposição, será que aquilo enchia os olhos? Eles olhavam para aquilo todos os dias e diziam, olha, Deus renovou o milagre do maná na nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tinha o mesmo encantamento? Não, irmãos, não tinha. Então essa primeira lição preciosa, questões extraordinárias, elas não vão manter o nosso coração piedoso, não. Elas cumprem um propósito, mas o propósito delas não é esse, é outro. O propósito delas não é esse de manter o nosso coração aquecido e piedoso. Nós precisamos aprender a amar o Senhor, a nos submetermos a Ele, independente de estarmos vendo sinais, estarmos vendo milagres ou não.
E a segunda coisa preciosa que esse texto nos ensina é que ele deixa muito claro uma realidade do povo de Israel, da qual todos nós compartilhamos, que é a corrupção do nosso coração. A corrupção do nosso coração, que fica muito claro aqui, é um coração marcado pela presença do pecado, que não consegue obedecer ao Senhor, justamente por causa disso. Que vai sempre fazer as opções para andar conforme os apelos do próprio coração. E então, quando a gente entende isso, nós entendemos também a nossa necessidade da dependência da graça de Deus para que a gente possa andar com Ele e obedecer. Então, quando esse salmo reflete, apresenta essa dificuldade de Israel, isso também tem que nos levar a reconhecer a nossa própria dificuldade e nos levar a ter uma postura de piedade, de quebrantamento, de clamar ao Senhor: ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. O final do salmo diz assim: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Que essa seja a tua oração todos os dias. Salva-me, Senhor, salva-me. Salva-me de mim mesmo. Não deixa eu andar conforme o meu coração, não. Não deixa eu andar conforme a minha cabeça. Me quebranta, me dá um coração piedoso e um coração que está disposto, inclinado a se submeter à vontade e à palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, misericórdia de ti, e que Ele nos ajude a viver assim. E que para todos sempre nos nossos lábios haja sempre expressões como essas aqui: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia, meu irmão e minha irmã.